Olá, queridos. Vamos então para a nossa parte 2 aqui da nossa revisão, certo? Então, primeira coisa, vamos ler o exercício. Considere os triângulos representados a seguir. E aí nós temos dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF, tudo bem? E aí vamos dar uma olhadinha nas medidas. Neste triângulo a gente sabe sobre um ângulo e a gente sabe o tamanho dos três lados, certo? A mesma coisa no outro. No triângulo DEF a gente sabe um ângulo e a gente sabe o valor de três lados, certo? E ele pede para a gente descobrir o valor dos outros dois ângulos desse triângulo e os outros dois ângulos deste outro triângulo, tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa pensar vejam bem, a gente não consegue afirmar aqui que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso AAA. Porque neste triângulo a gente só sabe um ângulo e neste outro a gente só sabe um ângulo, certo? E os dois ângulos não são iguais, tá? Isso significa que os outros dois poderiam ser diferentes, tá? O ângulo B e o ângulo A, como é que eu tenho certeza que eles são iguais ao ângulo C e ao ângulo D? A gente tem que procurar, então, utilizar outro caso de semelhança, tá? E o caso aqui que a gente pode analisar, já que os dois triângulos mostram para a gente ou melhor, nos dois triângulos nós sabemos o valor dos três lados, né? Então a gente poderia tentar verificar se os três lados do primeiro triângulo são proporcionais aos três lados do outro triângulo. Para isso a gente vai precisar pensar quais são os lados que são parentes um do outro, certo? Do triângulo ABC e do triângulo DF. Então, por exemplo, vamos pegar esse lado aqui, ó. Esse lado aqui que vale, vamos ver, esse lado que vale 15 sobre 2, 15 meios, né? Se a gente observar ele é formado por um ângulo que é obtuso. Vou marcar ele com dois tracinhos aqui, ó, obtuso. Por que obtuso? Porque ele é maior que 90. E pelo ângulo A, que é um ângulo claramente agudo. Vou marcar ele com um tracinho. A gente pode tentar encontrar no outro triângulo qual seria esse lado. Vejam bem, gente. Qual desses três ângulos aqui? O CD ou o ângulo que está na pontinha F aqui, que é um ângulo obtuso? Provavelmente o ângulo C, né? Ele é mais aberto do que 90. Então este ângulo aqui provavelmente é o de dois tracinhos. E aí, agora vem uma parte interessante que a gente precisa analisar com cuidado. Será, né, a gente precisa olhar o formato dos triângulos. E se você verificar o formato dos triângulos, você vai perceber que este aqui de um tracinho é este ângulo aqui, o que está na pontinha F, certo? Veja bem, é como se esse triângulo tivesse ficado em pé, né? Esse aqui, ó, fica em pé e vira este aqui. Aqui ele está deitado, né? Na situação 1 ele está deitado e depois na situação 2 aqui ele está em pé. Portanto, nós já localizamos dois lados que são parentes. Eu estou pintando de vermelho os dois lados aqui, ó, dois tracinhos com um tracinho e os dois tracinhos com um tracinho aqui, ó. Esses dois lados são parentes. Agora fica fácil identificar os outros, né, gente? Ó, o lado AB deve ser o parente do lado DE, tá? E o lado, marcar aqui com marca-texto, o lado BC deve ser parente do lado FE, tá bem? E agora é só a gente dividir os lados que são parentes para encontrar esta proporção, para encontrar quantas vezes um é maior do que o outro, tá? Vamos lá, então primeiro 15 sobre 2 tem que dar a mesma coisa que o 5, ó, o lado AB dividido pelo DE, que é o parente menor dele, né? 5 sobre 4. E tem que dar a mesma coisa que o lado que vale 10, dividido pelo lado que vale 8. A gente dividiu os lados que têm a mesma cor, que são os parentes entre si, tudo bem? Se esses dois triângulos tiverem três ângulos iguais, o que vai acontecer? Eles vão ser semelhantes, mas a gente só pode dizer que eles têm três ângulos iguais se essas três divisões derem o mesmo resultado, certo? Aí sim a gente vai poder falar que esses dois triângulos são semelhantes. E a gente vai poder afirmar que os três ângulos do triângulo ABC são iguais aos três ângulos do triângulo DEF. Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá. Gente, vejam bem. Opa, peraí, só faltou uma coisinha aqui, né? É 15 sobre 2, o lado vermelho, dividido pelo 6, não é isso? Agora sim, né? Agora sim. Bem, vejam bem. Vamos pegar primeiro o 10 sobre 8.
10 sobre 8, se a gente simplificar, né, dividir em cima e embaixo por 2, simplificando a fração, reduzindo ela, a gente chega, olha que interessante, 10 dividido por 2 dá 5, e 8 dividido por 2 dá 4. Olha aí, que é a mesma coisa que este lado. Então, 10 oitavos vale a mesma coisa que 5 quartos, né? Então, 5 quartos. E aqui também, né? Ó, 5 quartos. Então, nós já temos aqui dois pares de lados que deram 5 quartos, né? E agora é só a gente verificar se 15 sobre 2 dividido por 6 também dá 5 quartos. Como é que se faz isso? Como é que divide fração, gente? É só você manter a primeira fração, que é 15 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. A fração de baixo, gente, vale 6 sobre 1. Né? É só você colocar um 1 embaixo. E invertendo ela, é 1 sexto. E aí, multiplicando agora, gente, é só multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 15 vezes 1, 15. E 2 vezes 6, 12. Aí você fala, poxa, professor, então não deu 5 quartos. Então este par de lados aqui não segue a mesma proporção que os outros. Não, gente, é só você simplificar esta fração. Divide ela, né? Ó, divide ela em cima e embaixo por exemplo, 3. Olha lá, você dividir em cima e embaixo por 3, 15 dividido por 3 dá 5, e 12 dividido por 3 dá 4. Ótimo! Então nós temos aqui, ó, que deu 5 quartos também. Então, qual é a proporção entre eles? É de 5 quartos. Você fala, professor, mas é uma fração? Sim. Mas se você lembrar bem, 5 quartos, gente, divide o 5 pelo 4, né? Ó, 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5 dividido por 2 dá 1,25. Significa que o triângulo ABC, que é maior, né? Ele é 1,25 vezes maior do que o parente dele, o DF. Tá bom? Os dois são semelhantes, sim. Já que os dois são semelhantes, eu vou apagar aqui, então se você quiser dar um pause aí. Já que os dois triângulos são semelhantes, galera, significa que esses dois triângulos têm 3 ângulos iguais. Só uma coisa que é importante lembrar, gente, vejam, a gente provou que esses dois triângulos são semelhantes por qual caso? Pelo caso LLL, né? Certo? A gente provou que os 3 pares de lados são proporcionais, tá bom? Muito bom, então vamos lá. Esse aqui eu tinha marcado com 2 arquinhos, esse com 1 e esse com... Vou marcar com 3 tracinhos. Arquinho 1, tracinhos. Esse aqui tem 2, esse tem 1 e esse aqui tem 3. Então, é só a gente analisar agora quem são os ângulos, né? Galera, uma coisa que a gente pode verificar. Este ângulo aqui, que é obtuso, ele vai valer sempre 4, que nem o do triângulo maior aqui, né? Os 3 ângulos têm que ser iguais. E o único obtuso desse é o 104 e o único obtuso desse é o 104, beleza? Então, é só calcular quanto falta, né, gente? Ó, 29 mais 104. Quanto dá 104 mais 30? Dá 134. Então, mais 29 dá 133, né? Então, 133 para chegar no 180, falta 47. Então, este ângulo D aqui vale 47 graus, certo? Agora é só copiar isso no outro triângulo que está deitado e maior, né? Então, esse cara aqui vai ter 29 graus, o Azinho, e o B vai ter 47 graus. Pronto, acabou o problema. Vamos resolver o próximo problema. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, a gente tem aqui, então, a gente sabe os 3 lados desse triângulo, né? Só ler aqui o que está pedindo. Está pedindo para a gente determinar quanto que é o x mais o y. Então a gente tem que descobrir os valores de x e y primeiro, né? Veja, a gente sabe o valor dos 3 lados desse triângulo, mas desse triângulo aqui a gente só sabe o valor 8. Só que veja bem, a gente sabe que este ângulo vale alfa, este ângulo vale beta, este ângulo vale alfa e este ângulo também vale beta. O famoso caso AA, né? Ou seja, o terceiro ângulo também vai ser igual, né? Vamos chamar ele de gama. Escrever aqui o gama. Opa, saiu errado aqui. Gama. Tá? Então, a gente tem 3 ângulos iguais. É o caso AA, e aí vira o AA, né? Tudo bem? Os 3 ângulos iguais, então esses 2 triângulos são semelhantes, beleza? Isso significa o quê? Significa que a gente tem uma proporção. Esse triângulo, ele é o parente do pequeno, só que ele é, sei lá, 2 vezes maior, 3 vezes maior, não sei, vamos descobrir que proporção é essa. Tá? Como? Dividindo os lados que são parentes. Galera, aqui nós temos o lado que vale 10, que está ligando o ângulo alfa ao ângulo beta, e ele é parente do que vale 8, que está ligando o alfa ao beta, beleza? Marquei os dois de vermelho, que eles são parentes. Agora vamos lá, o que está ligando o 20
módulo gama, ele é parente do que está ligando o alfa ao gama, né? Eu tenho que achar no outro triângulo, então, que está ligando o alfa ao gama, e é o y, beleza? E para terminar, nós temos um aqui que está ligando o beta no gama, né? Então, beta no gama, neste triângulo aqui, nós temos este lado que vale 16, que está ligando o beta no gama. E agora é só dividir, gente. Pega o maior, divide pelo menor. 10 dividido por 8, mesma cor. Tem que dar a mesma coisa que o 20 dividido pelo y, que tem que dar a mesma coisa que o 16 dividido pelo x, tá? Claro, na hora que você for resolver, a gente pega duas frações aqui, de tal forma que na hora que você faz a regra de 3 fica uma letrinha só, uma incógnita só, né? Se, por exemplo, você escolher essas duas aqui, logo de começo, logo de cara, para fazer a regra de 3 vão ficar duas letras, aí você não consegue resolver, né? Vai ficar o x e o y, não dá para resolver. Você tem que pegar duas frações, de tal forma que fica uma letra só, né? Por exemplo aqui, ó, 10 oitavos igual a 20 sobre y. Vamos lá, vou anotar aqui do lado e a gente resolve a regrinha de 3. Vamos lá, 20 sobre y. Multiplica cruzado, vai ficar 10 vezes o y igual a 20 vezes 8, que dá 160. Passando 10 dividindo para o outro lado, vai ficar 160 dividido por 10. Portanto, o nosso y deu quanto? Ó, corta um zero, 16 dividido por 1 dá 16. Pronto, já descobrimos que o y vale 16. Fácil assim, muito bom. Agora vamos lá. Como é que a gente faz agora? Uma opção, tá, gente? Você pode pegar a primeira fração, ó, 10 oitavos, você tem que descobrir o x agora. 10 oitavos, faz a regra de 3 com 16 sobre x, tá bom? Pega essa primeira aqui com a terceira fração. E faz a regra de 3. 10 sobre 8 igual a 16 sobre x. Vai lá, multiplica cruzado. 10x igual a 8 vezes 16. Quanto é 8 vezes 16? Ó, é só fazer 8 vezes 10, que dá 80, e 8 vezes 6, que dá 48. 80 mais 48 dá 128. Então aqui vai ficar 128. Passo o 10 dividindo, vai ficar 128 dividido por 10, que dá, ó, gente, fácil, né? É só a vírgula voltar uma casinha, vai ficar 12,8, né, gente? Ó. Quando divide por 10, a vírgula volta uma casinha. Que vírgula, professor? 128,0, né, gente? Aí a vírgula volta para 12,8, tá bom? Muito bom. Pronto, descobrimos o x, descobrimos o y. E agora é só somar, né? X mais y é igual a 16 mais 12,8. Dá para fazer de cabeça. Ó, faz os inteiros primeiro, né? Soma os inteiros. 16 mais 12 dá 28. Então vai ficar 28,8. Pronto, acabou. Vamos para o próximo exercício. Mais um exercício bacana e simples para a gente dar uma olhada, né? Vamos lá, gente. A gente tem dois triângulos aqui. E a gente sabe os três lados do primeiro e sabemos os três lados do segundo. Então a gente pode tentar verificar pelo caso LLL se esses dois triângulos são proporcionais, ou seja, se eles são semelhantes, tá? Vamos lá. Logo de cara a gente já consegue perceber quais lados que são parentes. Por quê? Porque este triângulo grandão, quando a gente analisa o formato dele e compara com o outro, é como se ele tivesse sido tombado para cá, né? Então esse triângulo está deitado, está em pé, mas eles têm exatamente o mesmo formato, né? Se eles forem semelhantes, eles vão ter exatamente o mesmo formato, mas eles parecem ter o mesmo formato aqui. Então, vamos lá, vou pintar de vermelho então do A até o B, e se você analisar bem, o D até o E parece ser o parente dele, certo? Vou lá pintar então do A até o C, e parece que é este lado aqui que é o DF. E para terminar, vou pintar de verde aqui o FE, que parece ser o parente do BC, tá bom? Então vamos lá, agora a gente divide os lados que são parentes, para provar que esses dois triângulos são semelhantes. E depois a gente vai poder descobrir os ângulos, tá? Se eles forem semelhantes, eles vão ter três ângulos iguais, tudo bem? Vamos lá então, vou dividir o 24 pelo 4, o 12 pelo 2 e o 30 pelo 5. Vamos ver quanto é que vai dar, ó. Galera, 24 dividido por 4 dá 6. 12 dividido por 2 dá 6. E 30 dividido por 5 dá 6. Olha que beleza, então esse triângulo é 6 vezes maior do que o menor, tudo bem? Isso significa que esses dois triângulos são semelhantes, sim. E aí, para terminar, gente, ó, já que eles são semelhantes, os ângulos são iguais. Então, este cara aqui, ó, se esse vale 22, esse aqui também vai valer 22. É a mesma pontinha. Então, o D vai valer quanto? Bem, vamos lá. 50 mais 22 dá 72. Então, 49 mais 22 dá 71. Vai faltar quanto? 100
e 9 graus. Pronto. Os dois triângulos são semelhantes, aqui vale 22